Então vamos lá? Vamos hoje falar sobre os dentistas, né? Estamos nessa temática aí sobre o profissional liberal, né? A questão previdenciária e o profissional liberal. A princípio estamos falando aí do pessoal da saúde, né? Ontem falamos sobre os médicos e hoje vamos falar da categoria dos dentistas, dos odontologistas, assim também chamados. E como os médicos, né, os dentistas também se enquadram numa situação especial, né, talvez até mais do que os médicos, pela forma de trabalho que eles exercem, mas isso a gente vai explorando aí no decorrer da aula aí. Então, o profissional liberal e a previdência social. Vamos falar sobre os dentistas hoje. Então, o dentista, né? O dentista autônomo, né? Que é o foco nosso aqui. Quem é o dentista autônomo? É aquele profissional, né? Que atua por conta própria, tem seu consultório ali, né? Ele não é vinculado a nenhuma empresa, a nenhum órgão público. Ele arca sozinho. Ele é seu próprio patrão, ele arca sozinho com o pagamento dos seus tributos, pode até contratar empregados. E a característica principal do autônomo é que ele não possui nenhum vínculo com a empresa e por causa disso ele tem que arcar com seu INSS mensal aí. E como é que funciona essa forma de contribuição aí? Né? O dentista, né, todo dia 15 do mês subsequente ao que ele trabalhar, ele tem que fazer esse recolhimento, que é 20%, né, sobre seus rendimentos. Por exemplo, se o dentista lá trabalhou e recebeu lá uma média de R$3.000 por mês, ele tem que fazer o recolhimento de 20% desse valor, limitando ao montante de, né, como está delimitado aí no slide, R$1.220,21, que esse é o teto máximo da Previdência. Esse é o máximo que o dentista vai pagar, né, para a Previdência. Ele pode pagar de R$209, que é em cima do salário mínimo, até R$1.220,21. Dentro desse patamar ele vai pagar mensalmente para o INSS, para ter direito na sua aposentadoria e nos demais benefícios da Previdência, né? Porque não é só a aposentadoria, ele vai ter direito aí no auxílio doença, no salário maternidade, auxílio reclusão, enfim, são inúmeros benefícios que a Previdência oferece. Essa contribuição tem que ser feita no mês subsequente. Se ele trabalhar, por exemplo, no mês de julho, ele tem que pagar essa Previdência até o dia 15 de agosto, no caso do mês subsequente, que é o 15 de agosto. Como eu falei para os médicos, né, tá até com o médico aí no slide, mas serve aqui para o dentista também, porque às vezes lá no final, né, quando o dentista for aposentar, o valor lá da aposentadoria não agrada o dentista, que às vezes um dentista aí que tem o costume de receber aí uma média alta, né, de rendimentos, às vezes o que a Previdência oferece não vai lhe satisfazer. Aí ele pode optar por uma Previdência própria, né, ou na própria categoria dos odontologistas deve ter, né, uma Previdência própria, que ele pode fazer um recolhimento à parte, e os bancos privados também oferecem esse tipo de Previdência. Aí você pode estar procurando, e aí para complementar a Previdência, né, a aposentadoria dele, ele faz essa Previdência e aí melhora um pouco a sua aposentadoria aí na época de aposentar, que a gente sabe agora que vai ser um pouco mais demorado, né? E essa questão aqui que é o principal foco, né, da nossa aula de hoje aí. Sou dentista autônomo, trabalhei por um determinado tempo, não contribuí para a Previdência, posso pagar retroativo? É o que eu venho batendo na tecla. Muita gente aí trabalha, né, já trabalhou um determinado tempo, né, e nunca pagou o INSS. Se você
é dentista e já trabalhou aí, sei lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás aí, se você tiver a prova documental, né, que você exerceu a profissão de dentista em clínica, né, autônomo, pode ser até na clínica do colega, isso não impede, né, se você conseguir provar que exerceu essa atividade de forma remunerada, você tem direito, né, de fazer esse recolhimento atrasado, para poder você fazer jus aos benefícios da Previdência. Se você já fez um recolhimento lá atrás, você não vai precisar dessa prova documental. Basta você ir no INSS e fazer o recolhimento. Agora, se você não fez nenhum recolhimento lá atrás, aí você vai precisar de toda essa prova documental. E assim como o médico, né, as provas são mais ou menos nesse sentido aí, prontuário médico, blocos de receituários, né, recibo que você, às vezes, quando o paciente procura lá e aí você, ao consultar lá ele, você emite o recibo e fica um guardado com você. Cadastro em sindicatos, associações, algum artigo científico que você publicou, nota de produtos, né? O dentista tem demais isso, material que você compra aí para o seu trabalho, enfim. Esses aí são alguns exemplos de prova. O recolhimento, gente, ele é obrigatório. O dentista ele tem que fazer esse recolhimento, né? Ele não é opcional. Se você trabalha autônomo como dentista e não faz o recolhimento, você está indo contra a lei. Você pode correr o risco da Receita te notificar e depois você tem que pagar a multa e inclusive pagar o retroativo. E aí nós vamos falar da aposentadoria especial, né? Que o dentista faz jus, né? O dentista ele tem direito nessa aposentadoria especial. Antes de 95, assim como os médicos, era presumido o caráter especial da profissão, e depois de 95 para cá, precisa se provar através de um laudo pericial. E esse laudo pericial, no caso do dentista autônomo, ele fica em cargo dele próprio, né? O dentista ele tem que contratar um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho para poder fazer esse laudo. E esse laudo, né, ele deve constar todas essas características aí: local do trabalho, os serviços realizados, condições do ambiente, os agentes nocivos lá com que ele trabalha, enfim. Então é bom você que é dentista autônomo aí, né, tem que se precaver e contratar um profissional aí da área para poder estar fazendo esse laudo aí, para quando você for requerer sua aposentadoria, você tá todo certinho aí e não ter problemas lá na hora de fazer o requerimento. E uma temática muito comum é os EPIs, né? Se o uso dos EPI afasta esse direito da aposentadoria especial. O INSS costuma negar, né, os dentistas, pelo fato de eles usar os equipamentos de proteção, ele afasta esses equipamentos, teoricamente afastaria a incidência desses agentes nocivos. Só que o Poder Judiciário é entendido que o uso dos EPIs não afasta esses agentes nocivos, e mesmo usando os EPIs, os dentistas, provando através daquele laudo a sua condição especial, faz jus à aposentadoria especial. E quem é que tem direito nessa aposentadoria especial? São todos os dentistas que se enquadrar na condição especial. Além de provar o recolhimento para o INSS, você tem que provar a condição especial. E com a reforma da Previdência, houve algumas alterações. E a mesma forma para os médicos. Se você era dentista antes da reforma e já tinha um período que é de 25 anos, né, para se aposentar, você vai ter direito na aposentadoria especial. Se você é dentista e já trabalhava antes da reforma, você se enquadra numa segunda categoria. Se você é dentista e começou a trabalhar agora, né, depois do dia 13/11/2019, você se enquadra em uma outra categoria. Então temos 3 categorias. O dentista que já tem condições de se aposentar por uma situação antes da reforma, o dentista que já estava trabalhando, porém não tem condições de aposentar antes da reforma, e o dentista que começou a trabalhar depois da reforma.
O dentista que já tem os 25 anos de contribuições antes da reforma, por mais que já se passou, né, que a reforma foi aprovada no ano passado e já está em vigor, se ele dá entrada hoje no INSS e conseguir provar que ele tem os 25 anos de contribuições para a Previdência até a data de 12 de 11 de 2019, e esse período de 25 anos é um período especial através daqueles laudos e de outras provas que fazem provar que ele trabalhou aquele período como dentista em situação especial, ele terá direito na aposentadoria especial. E aí, né, ele vai ter direito a um benefício muito bom, que é 100%, né, de 80% das melhores contribuições previdenciárias. Agora, se você é um dentista, né, que estava trabalhando antes da reforma, porém você ainda não tem os 25 anos de contribuição, aí você vai entrar numa forma de aposentadoria por pontuação, ou seja, você vai somar o tempo seu de contribuição e com a idade, e aí essa pontuação tem que dar 86 pontos. Então você, além de ter os 25 anos de contribuição, né, você tem que ter 86 pontos, né, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Aí temos um exemplo aqui que a pessoa trabalhou aqui 10 anos antes da reforma, mais 15 anos depois da reforma, né, daqui para 2030 e pouco, e aí totalizou 25 anos de contribuição. Aí, como essa pessoa que na época de requerer aposentadoria vai estar com 61 pontos, ele vai somar 86 pontos, e aí vai conseguir a aposentadoria. Só que aí a pontuação é única, 86. Ele pode ter se ele tiver uma idade avançada, diminui o tempo de contribuição. Se ele tiver mais contribuição, diminui um pouco a idade. O importante é ter os 86 pontos, né? Aí é uma condição também de aposentadoria aí para você que se encontra nessa situação intermediária aí. Mas volto a repetir, você tem que provar a condição especial, né? Daquela forma que eu expliquei lá atrás. Agora, se você entrou agora, né, começou a trabalhar agora, filiou na Previdência agora, além dos 25 anos de contribuição, né, é uma nova modalidade da lei, né, que ficou bem mais rigoroso. Além dos 25 anos de contribuição, você tem que ter 60 anos de idade. É você que formou agora, começou a trabalhar agora como dentista. Além dos 25 anos de contribuição na forma especial, você tem que ter 60 anos de idade. E se você não enquadrar nenhuma das situações anteriores, você vai se aposentar na modalidade normal. Às vezes você não consegue provar seu tempo especial, né? Aí você vai se aposentar na modalidade normal, que é com a reforma já em vigor, 65 anos de idade homem, mais 20 anos de contribuição, né? Se você se filiar agora depois de 2019, de 12 de 11 de 2019. Se for antes, você vai precisar só de 15 anos de contribuição, homem, e mulher com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Essas são algumas formas, né, de aposentadoria para o dentista, as melhores, né? Tem algumas outras formas aqui, só que não vale a pena explicar, né? Porque aí é aquele dentista que trabalhou em outras funções também, entendeu? Então esses casos aqui que eu expliquei é mais para aquele dentista que foi só dentista mesmo a vida toda. E é isso aí, tá? O que eu tinha para passar para vocês é isso aí. Meu muito obrigado e estamos aí para qualquer dúvida, ok? Abraço para todos aí.